Existe um tipo de homem que todo mundo descreve mais ou menos da mesma forma, que ele é muito tranquilo, ele nunca cria problemas, ele está sempre disposto a ajudar, todo mundo gosta muito dele, só que tem um problema nisso aí. Quase nada disso acontece porque ele escolheu ser uma boa pessoa de forma voluntária. Geralmente acontece porque ele morre de medo de ser rejeitado. E talvez esse seja um dos maiores problemas silenciosos da masculinidade e do mundo masculino hoje em dia. Hoje a gente vai discutir por que a gente tende a querer, em algum grau, né, alguns mais, outros menos, a gente tende a querer parecer mais bonzinho do que precisaria. E geralmente a gente se acha muito bom fazendo isso, mas na verdade isso esconde um medo muito importante. E no final do vídeo, depois de explanar toda a teoria, todas as questões que eu tenho refletido em relação a isso, eu queria deixar aqui uma reflexão importante para você, porque é uma coisa que eu ainda não consegui definir muito bem na minha cabeça e talvez você possa me ajudar aqui nos comentários. Que é basicamente onde é que termina toda aquela questão, né, de se doar e se entregar e fazer sacrifícios e toda essa coisa que, de uma forma geral, o cristianismo sempre pregou e sempre prega, e que eu entendo a importância disso, obviamente, né? Eu sou cristão, sou católico, mas até onde vai essa coisa da caridade, do amor ágape, não sei o quê, e aonde começa uma certa mendicância emocional por aprovação e toda essa questão que você faz alguma coisa para os outros, mas que você na verdade está querendo parecer muito legal aos olhos das pessoas, aos olhos até da pessoa que você está tentando agradar. Então essa reflexão para mim ela é muito importante e eu nunca consegui achar um limite muito claro entre uma coisa e outra. Bom, aqui nesse vídeo então a gente vai discutir um pouco sobre quais são os mecanismos internos de por que a gente gosta de se sentir um cara legal, um cara bonzinho, ou o nice guy, né, de acordo com o nome correto em inglês da teoria que discute isso. Como é que funciona a conformação interna, né, a forma de pensar desse cara, por que isso gera esses comportamentos, e obviamente no final vou tentar trazer aqui uma espécie de mapa geral de como é que a gente faz para se livrar disso, né? Como é que a gente fica livre dessa maldição de querer ser um cara agradável, bacana, legal com todo mundo e parar de ficar tomando na tarraqueta com isso, né? Segue o canal aqui, tem um monte de gente assistindo os vídeos que não é inscrito ainda no canal, se inscreve aqui, manda isso aqui para aquele seu amigo que foi bonzinho a vida inteira e tá se fudendo até hoje com isso, pode ser muito útil para ele. Bom, eu acho que todo homem, de maior ou menor medida, né, ele já sofreu com isso, né, ou em algumas épocas específicas, ou quando ele estava um pouco mais baqueado emocionalmente, ou quando ele estava, sei lá, traumatizado com alguma coisa, e aí você começa a perceber que você faz de tudo para ser um cara aprovado socialmente, seja com alguma menina que você queria, né, ficar ou conhecer, seja com alguns colegas de trabalho que você entendia que poderiam te ajudar de alguma forma e você ajudá-los, né? No final das contas, a gente tende a ter certos comportamentos assim, dependendo da época ou dependendo do contexto. E eu falo em causa própria porque eu sempre fui um cara muito conhecido por ser muito tranquilo, né? Principalmente no ambiente de trabalho. Eu era a pessoa que tentava evitar conflito, que queria ser visto como uma pessoa agradável, uma pessoa que podia ser útil ali para as pessoas, e durante um tempo isso funcionou muito bem, né? Eu lembro que em determinado lugar que eu trabalhei, algumas pessoas falavam comigo assim: você precisa brigar, você precisa tomar uma atitude em relação a certas coisas, você precisa brigar com o dono, você precisa discutir com o dono. Eu falei, cara, tá maluco? Pra que eu vou ficar... Não faz sentido fazer parte do meu trabalho bater boca com o dono, por exemplo. O cara é o dono da empresa, o cara tem a cosmovisão dele de como as coisas deviam acontecer. Ele tem o dinheiro, né? O risco é todo dele, ele quer fazer daquele jeito. Eu vou ficar batendo boca, fazendo reunião, solicitando reunião, que não, porque veja bem, tal coisa tem que ser assim. Eu não, cara, sei lá, faz aí do seu jeito, eu posso avisar, e isso aí geralmente eu fazia, né? Olha, esse caminho aqui talvez não seja o melhor, por conta disso, disso e disso e tal. Não, mas eu quero assim, tá, vou fazer o quê? Eu vou ficar brigando. Agora, parte do meu trabalho é ficar trocando farpa com o dono que não quer ouvir um negócio que é basicamente
certo, né, que vai acontecer. Não, não, cara, eu faço do jeito que precisa e é isso aí. E assim, durante um tempo funciona, né, mas aí a coisa começa a dar errado, e aí o que acontece geralmente é assim, essa pessoa que bateu o pé e falou, não, eu quero desse jeito, geralmente ela é especialista em botar a culpa nas outras pessoas quando dá merda, né. Você fala, você tem que ficar falando, né, pois é, mas eu avisei, né. Não, mas não era, pois é, mas eu avisei. Então assim, é uma posição que é relativamente confortável, né? Sempre foi confortável para mim, porque, cara, porque eu entendo que assim, se a pessoa quis que eu estivesse ali na empresa fazendo aquela função específica, ela porque ela deveria confiar no que eu falo, no que eu digo, né? Agora, se dentro disso ela prefere me pagar e não confiar no que eu falo, é uma opção dela. Eu não tenho como forçar isso, né? Então, assim, é difícil, né? E eu acho que a maioria das pessoas, a maioria dos caras, geralmente tem esse problema também no relacionamento. Um problema de comunicação muito complicado, porque não quer ficar se indispondo, né, com a esposa, com a namorada. Isso também vai dar problema no longo prazo, porque se certas questões não são discutidas, não são colocadas na mesa, não são avaliadas, não são, enfim, não são julgadas ali, né, em casal, e as coisas vão acabar se acumulando, né. E na verdade essa busca por paz, essa busca por tranquilidade, ela esconde um problema muito sério, né? Muitas vezes a gente não quer se impor em certas situações, porque a gente também não quer ter o trabalho de ficar mostrando quem a gente é o tempo inteiro, provando quem a gente é o tempo inteiro, demonstrando que tem convicções e que tem, sei lá, cara, às vezes a gente só quer descansar um pouco, sabe? Só que isso cobra um preço, porque isso aí de impor certas coisas acaba sendo o início de uma resolução desse problema. Seja para a coisa dar certo, né, do casal se ajeitar ali e se entender, seja para você olhar e falar assim, olha, essa pessoa realmente não dá para dividir a vida com ela. Né? E o ideal é que isso seja feito no momento do namoro, no início do relacionamento e tudo mais. Assim, cara, dá para viver com essa pessoa tendo que discutir coisas juntos. Muitas vezes, vários casais, eles descobrem que não daria para estar junto depois de, sei lá, 2 filhos e 15 anos de relacionamento. Acontece. É um erro de estimativa, né? A gente acaba errando nisso e jogando certas coisas para debaixo do tapete, mas isso vai deixar as coisas mais difíceis lá na frente, né? Boa parte da minha vida eu sempre escutei isso, né? Eu falei assim, você é muito passivo, você é muito quieto, você é muito tranquilo, você é muito na sua e tudo mais. E aí, tentando entender de onde vinha isso, né, eu encontrei basicamente 2 teorias que, na minha visão, elas acabam se complementando, né? Uma delas está apoiada fortemente na psicologia e na filosofia, que é a teoria das 12 camadas do Olavo. E a outra, que é uma coisa que eu tive contato mais recente, eu sabia da existência, mas nunca tinha me aprofundado, mas recentemente eu comecei a revisitar isso daí porque eu percebi que, cara, tem muita gente boa, né, que fala disso, muitos autores que escreveram sobre isso, tem uma literatura super extensa sobre isso, então eu acredito que deve ter alguma coisa legal aqui dentro. E eu comecei a pesquisar algumas coisas e encontrei muitas coisas úteis, que é a teoria do Mr. Nice Guy, né, do cara bonzinho, que é de um cara chamado Robert Glover, que eu sempre confundo com Roger Glover, né, que o Roger Glover era o baixista do Deep Purple. É o Robert Glover, que é um cara que escreveu um livro sobre isso, que ele chama de No More Nice Guy, ou seja, não mais um cara legal. E ali ele descreve, numa jornada pessoal dele, como é que foi para ele descobrir que ele era esse banana, né, esse cara meio passivo, meio bocó, no fundo é esse o nome, né, que se fudia de tudo quanto é jeito, e aí ele começou a entender, cara, tem um padrão aqui, né, tem algumas coisas que acontecem aqui, e aí ele foi tateando meio que no escuro, tentando entender como é que saía daquilo, no final ele começou a perceber que várias pessoas, né, vários clientes dele tinham isso, ele começou a ser consultor, ou como se diz no Brasil, coach, né, coach masculino. Na verdade o cara descobriu alguma coisa que foi útil para ele, e ele estava ensinando aquilo para as pessoas, cobrando dinheiro, obviamente que ninguém trabalha por filantropia necessariamente, né. Então é um coach masculino, coach de masculinidade, que estava atendendo e tratando homens que tinham mais ou menos esse padrão, essa conformação mental. E aí, conforme eu fui estudando isso daqui, isso basicamente foi me remetendo
aquele problema central da quarta camada lá da teoria das camadas do Olavo. Por quê? Porque quando a gente é criança e a gente está se desenvolvendo, né, passa ali da segunda para a terceira para a quarta camada, uma motivação puramente afetiva e emocional, você, enquanto criança, você precisa realmente de aprovação, né? Você precisa de uma certa validação, você precisa que alguém importante ou algum adulto diga para você que você é importante, que você é interessante, que você é bacana, que você é amado, que você é querido, né? Isso é natural, isso acontece, isso, se for bem feito, né, se for bem conduzido pelos pais ou por quem está criando a criança ali, isso acaba se resolvendo. Você, o que o pessoal chama de fechar a quarta camada, né? Você fecha aquele problema e parte para a próxima, né? Para uma outra motivação específica. E aí, enquanto adulto, né, essa motivação afetiva e emocional e de validação emocional não deveria existir, isso já deveria estar superado. Isso fala muito sobre o processo de amadurecimento que a pessoa passou, né? Se ela passou por um processo bem feito, né, ela, em tese, ela não precisa mais ficar recorrendo a esse tipo de motivação para navegar pelo mundo aí, para viver a vida dela. Só que tem um problema, né? Geralmente a gente não consegue fechar essa quarta camada de uma forma aceitável, por vários problemas, né? A gente consegue, vou listar aqui mais para frente alguns deles, mas assim, o problema todo dessa questão do Mr. Nice Guy, do cara bonzinho, é que existe um problema de validação que ficou mal tratado ou mal resolvido lá na infância, principalmente nessa questão da quarta camada, e que prende as pessoas naquele tipo de sofrimento específico. E aí, quando você é adulto, você, de alguma forma, aquela necessidade ela fica latente em você. E aí, quando você vai reagir a certos acontecimentos da vida, certos problemas no trabalho, certos problemas no relacionamento, certos problemas nas suas amizades, você acaba retornando para aquele tipo de reação emocional e afetiva. Então, no fundo, isso acaba sendo um problema de maturidade, né? Você não amadureceu corretamente. Eu não estou dizendo aqui maturidade no sentido pejorativo, né? Ah, você é imaturo e tal, apontando o dedo. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo num sentido mais técnico mesmo. Não houve um processo de amadurecimento satisfatório, né, de alguma forma. E aí você fica preso naquilo ali. E é importante a gente saber como é que essa prisão é construída para a gente conseguir entender como é que sai dela, né? A gente está preso num padrão de comportamento específico que a gente já identificou que tem a ver com uma motivação de quarta camada e a gente já entendeu que vai ecoar, né, na vida adulta como um cara bonzinho. Beleza. Como é que essa prisão foi construída e quais são os fatores que podem ter jogado você, né, e eu e todo mundo que teve esse problema, nos problemas dessa camada específica, né? E aqui é engraçado que o próprio Robert Glover, ele cita alguns desses problemas no livro dele, no No More Nice Guy. Então, quando você junta, né, a apostila das 12 camadas com esse livro do No More Nice Guy, você entende que por mais que estejam pegando o problema por ângulos muito diferentes, você vê que o diagnóstico costuma ser muito parecido, né? Isso geralmente acontece quando os autores levam a sério a investigação que eles estão fazendo. Geralmente, autores diferentes investigando o mesmo problema por prismas diferentes costumam concluir mais ou menos as mesmas coisas. E isso é um bom sinal, né? Isso me deixou tranquilo para poder relacionar essas duas coisas e trazer aqui para vocês. Bom, um grande fator, né, que causa esse tipo de falta, esse tipo de vazio, esse tipo de problema afetivo é uma ausência paterna, né? O maior deles, talvez. E aí, essa ausência não precisa ser necessariamente o pai que foi embora, ou o pai que faleceu, ou o pai que não existiu, sei lá. Não só necessariamente isso. Claro que a ausência física do pai, ela vai acarretar isso, mas também a ausência emocional. Às vezes o pai estava em casa, o pai estava ali todo dia, mas não existia aquela ligação afetiva, aquela preocupação emocional de, poxa, de validar a criança enquanto criança, né? De trazer para a criança um tipo de mensagem, um tipo de recado, assim, você é importante para mim, você, você, sei lá, você melhorou a minha vida, você, sabe essas coisas assim que parece meio óbvio, mas que para a criança faz muita diferença. Às vezes não de propósito, né? Obviamente, a maioria dos pais, né, são bem intencionados,
mas às vezes acaba respingando na criança uma coisa do tipo assim, eu tô muito cansado por sua causa, as coisas estão difíceis porque você existe, as coisas estão complicadas porque a sua presença me fez ter uma vida mais difícil, sabe, umas coisas assim. Isso é muito comum, né, dos pais às vezes deixarem transparecer e, de novo, às vezes nem é por mal, mas é porque, cara, a vida ela é difícil mesmo, que você tem 2, 3, 4 filhos, né, as coisas vão ser difíceis, e aí você acaba, sei lá, desabafando de uma forma quase que intuitiva ali, meio que para desabafar mesmo, e o filho acaba absorvendo aquilo, isso acaba gerando uma ausência emocional que pode acarretar numa falta de autoestima, né, da criança, assim, caralho, eu tô dificultando a vida do meu pai, né. Outra coisa importante, conflitos constantes na casa, né, o casal que briga muito, que joga coisa na cara um do outro, que tá sempre em conflito, que tá sempre arrumando confusão, que não consegue se entender, não consegue ter um diálogo, a criança vê aquilo ali e ela, de alguma forma, ela se sente parte daquilo, né, ela sente como se ela estivesse causando aquilo de alguma forma. Eu nunca entendi muito bem qual é esse mecanismo, mas o fato é que várias literaturas descrevem isso, né? A criança ela não consegue distinguir o que é problema dos pais, o que é problema dela, e ela se coloca no meio daquilo de uma forma de projeção, e aí acaba que ela se sente culpada por aquilo, né? Tem até um vídeo que eu postei aqui no canal de uma música da Pink, chamada Family Portrait, onde ela, eu acho que é uma cena real da vida dela, ela descreve na visão de uma criança, né, de 6 anos, sei lá, 5, 6 anos, como é que estava sendo o divórcio dos pais, né? E aí ela descreve aquilo na visão dela, do jeitinho dela, dela criança, né? Como é que ela viu aquilo. Eu vou deixar aqui no card do canal. É muito interessante para servir de alerta, né? Às vezes a gente não tem noção do que se passa na cabeça de uma criança. Eu gosto muito dessa música, sempre gostei. E depois que eu entendi esse mecanismo, né, da criança se colocar ali no meio como responsável do negócio, tem até uma frase da música, ela fala assim, não, eu vou ser uma boa menina, pode ficar tranquilo e tal. Tipo, ela meio que tentando resolver ali com o pai e com a mãe, fala assim, não, gente, eu vou me comportar, e tal. Então isso, claramente, isso vai ter consequências emocionais no futuro, né. Outra coisa importante, né, que pode causar esse atraso é um isolamento, né, não conviver com outros meninos, né? Para o menino é muito importante que ele conviva com outros meninos, que ele saiba lidar com outros meninos, competir com outros meninos, se entender com outros meninos, fazer amizade com outros meninos. É muito difícil para um menino, né, desenvolver habilidades e não só físicas, mas emocionais, se ele não convive com meninos, né? Se ele não está no ambiente masculino, competindo, brincando, aprendendo com eles, enfim, estando ali naquele ambiente, né? É muito comum que às vezes alguns meninos que se sentem rejeitados pelos amigos, que eles convivam mais com meninas, né? E para a formação deles acaba sendo prejudicial, né, de certa forma. Outra coisa importante, a convivência com homens mais velhos, né? Não só com o pai, mas assim, se tiver como ter o suporte de tios, primos mais velhos, avô, né? Tem muitas histórias de pessoas, de caras que têm a lembrança muito forte do avô, que dava conselhos, que era aquele arquétipo do velho sábio, né? Que trazia reflexões, trazia coisas importantes, tal. Essa convivência masculina com homens mais velhos, homens, né, virtuosos, né? Claro que qualquer idiota que vai conviver com um menino que vai acrescentar nada para ele, mas assim, homens que tenham uma certa maturidade, que tenham uma certa vivência e que saibam passar isso, né, para a criança, isso é muito importante. Se isso falta na vida do menino, isso vai gerar uma lacuna, né? Outra coisa, certas rejeições em geral, aí não só rejeições dentro de casa, né, emocionalmente falando, mas rejeições no início dessa infância, né, rejeições nas próprias amizades, rejeições quando ele começa a se interessar pelas meninas e tal, isso acaba gerando um vazio também. E um último ponto que o Glover traz, que é a questão de ser valorizado apenas por um desempenho específico, né? Isso era muito comum na educação, né? Antigamente, assim, você quer ganhar um presente de aniversário, então faça isso muito bem, tire uma nota boa, faça tarefa todo dia, não cause problema, não faça merda, não briga com seu irmão, não faça. Então, assim, você fica entendendo que você só vale, né, ali naquele ambiente ali doméstico, você só vale alguma coisa se você fizer algo direito. Isso tira da criança
a capacidade de estar tranquilo em relação ao erro, né? Se você erra, você é punido, você deixa de ganhar presente, você deixa de passear, você deixa de conseguir, sei lá, brincar com seus amigos, você vai recebendo um monte de punição por conta de comportamentos que são erros que às vezes não é por mal, né? A criança às vezes tem dificuldade em certas coisas. Ela às vezes tem problema, sei lá, com matemática e tal. Às vezes não é. Ela tá tirando nota ruim porque ela é, sei lá, vagabunda, né? No sentido assim de não querer estudar e tal. Mas acontece, né? Inclusive eu tenho um vídeo também que fala sobre isso, que eu, se não me engano, é um vídeo que fala não crie uma foca de circo, né? Esse sistema de recompensa e punição ele é muito ruim na criação de um filho, né? Eu bati bastante nisso ao longo do podcast, vou deixar o vídeo aqui se te interessar. Existem formas melhores de educar uma criança do que ficar fazendo igual um animal de circo, né? Que faz um truquezinho, ganha comida, aí não faz o truque, não ganha comida. Então é complicado isso aí. Bom, talvez você não tenha tido tudo isso, né, no seu desenvolvimento, mas algumas coisas disso aqui com certeza já aconteceu com você, e isso deixa margem para a gente realmente conseguir ter um amadurecimento um pouco mais robusto, digamos assim, né? Só que esse tipo de coisa acaba sendo a ponta de um iceberg muito maior, né? Existe uma dinâmica que essas coisas causam na cabeça de uma pessoa, na cabeça de um homem. E essa dinâmica é que realmente vai ser problemático, que é o quê? A pessoa passou por isso tudo, né? Passou por algumas dessas situações, ou todas, ou quase todas, e ela cria na cabeça dela certos acordos invisíveis que ela usa para se relacionar com as outras pessoas. São basicamente 3 acordos, e o Robert Glover ele vai falar que isso aqui é o ponto central da pesquisa dele, é o ponto central daquilo que ele observou tanto nele quanto nos outros homens que ele atendia, e que isso aqui é o grande problema para você querer ser bonzinho demais e querer a aprovação dos outros e querer, enfim, toda essa problemática que a gente está discutindo aqui. O primeiro contrato interno é que ele diz para si mesmo assim: se eu for bom para as pessoas vão gostar de mim ou vão me amar. Isso é um problema porque isso simplesmente não é verdade, né? As pessoas elas têm o livre-arbítrio de tratar você da forma como elas acharem que convém, né? Algumas pessoas vão tratar bem, outras pessoas vão tratar mal. Muitas vezes, é claro, né, é sempre melhor que você seja bom com as pessoas, né? Que você seja uma pessoa educada, que seja uma pessoa caridosa em certos pontos, né? Mas o fato de você fazer isso, de você conseguir tratar bem as pessoas, não vai te garantir que elas vão fazer isso de volta. E faz parte da vida. E é isso mesmo. Só que, qual é o problema aqui? Você se anular enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto marido, se anular para que a pessoa tenha uma sensação de que você é bonzinho, para que, como consequência, ela goste de você. Esse é o problema. Por quê? Essa dinâmica, ela já parte de uma premissa errada. Que você se anulando, você claramente não vai conseguir fazer o bem para as pessoas. Você, enquanto ser humano que tem uma identidade própria, se você tentar se encaixar dentro de uma cosmovisão, dentro de uma necessidade do outro, você vai ter um problema. Porque se você se relaciona com várias pessoas em vários ambientes e você tenta se encaixar na, na caixinha do que aquela pessoa se considera bom, você vai entrar numa neurose absurda. Porque não é possível que você tente se adequar a ser bom para todas as pessoas com quem você se relaciona. Isso simplesmente não é possível. Muito menos você vai conseguir ter esse retorno de volta. Ah, não, eu só fiz o bem para aquela pessoa e a pessoa não valorizou, né? Primeiro, meu filho, quem é que disse que você deveria agir daquela forma naquela situação? Quem é que disse que a pessoa gostaria daquilo? Quem é que disse que ela precisa ser grata a uma coisa que ela não pediu muitas vezes? Porque o bonzinho, ele tenta ser o tempo inteiro muito necessário. Ele tenta ser muito parte daquela situação que está acontecendo. Muitas vezes ele nem foi convidado. Então acontece muito da pessoa ficar se enfiando onde ela não foi chamada. E isso, obviamente, não vai ser bom, né? Então esse é o primeiro ponto, né? Esse é o primeiro contrato. Se eu for bom, as pessoas vão me amar ou vão gostar de mim.
O segundo, ele é ainda mais perigoso e mais destrutivo, né? O segundo contrato interno que o nice guy geralmente faz, o que o bonzinho sempre faz é: se eu cuidar das pessoas, elas vão cuidar de mim de volta. E muitas vezes isso envolve assim: olha, eu estou cuidando daquela pessoa de uma forma espontânea, sem ela pedir. Portanto, eu gostaria que ela olhasse para as minhas necessidades de forma espontânea e quisesse cuidar de mim sem eu pedir, sem eu comunicar, sem eu fazer uma solicitação verbal explícita. E aí, sabe o que acontece? A pessoa, né, espera ser cuidada de uma forma quase que bajulativa, né? De alguém precisa vir me bajular o tempo todo, porque eu faço tanto esforço para ficar bajulando todo mundo o tempo todo, né? Para ser bem visto, para ser bem amado. Por que as pessoas não estão fazendo isso comigo? Isso está errado, isso é injusto. E aí isso gera uma questão muito importante de ressentimento. Você começa a ver que aquilo não é recíproco, ou pelo menos não é recíproco do jeito que você gostaria, você começa a ficar com raiva das pessoas. E aí aquilo vai crescendo dentro desse cara, de forma que daqui a pouco ele só tá veneno por dentro. E todas as atitudes que ele for tomar dali para frente vão ser atitudes meio ressentidas, meio amargas, meio que vão estar carregadas daquele peso que ele carrega por dentro. Então você começa a dar uma tiradinha aqui, você começa a fazer uma piadinha ali, você começa a cobrar atenção aqui. Isso é muito difícil, cara. Para a pessoa que está se relacionando com essa pessoa é muito difícil. Isso acontece muito, tá? Isso acontece muito. Se você conseguir avaliar isso e perceber que você tem feito, né, agido dessa forma, tenta se colocar no lugar da pessoa que está recebendo isso, porque isso realmente deve ser um negócio muito complicado. E o terceiro contrato implícito, né, ele é um contrato que destrói completamente a paz desse cara bonzinho, desse cara, desse nice guy, né? Que é: se eu fizer tudo certo, absolutamente nada vai dar errado. Que é um problema, né? Porque a vida não funciona assim. Você tem inputs, né? Você faz coisas e aí acontece ali algum processo, algum procedimento e tem os outputs, que são as consequências daquilo. O que mais acontece é você fazer tudo certo e no final das contas dá tudo errado. Isso é natural da vida, né? Quando você está falando de lidar com o ser humano, isso é ainda mais problemático. Por quê? Porque muitas vezes você está tentando fazer tudo certo, entre aspas, na esperança de que quando você fizer alguma coisa errada ou quando você decepcionar as pessoas levem em consideração que você foi bonzinho o tempo inteiro. E aí que elas não entrem em conflito com você, que elas não joguem na sua cara, que elas não reclamem, que elas não te peçam para mudar. Né? No caso de relacionamento é muito comum isso. Você tá num contato com uma pessoa que tem, cara, as duas partes ali têm responsabilidades. Né? As duas partes ali têm funções específicas, né, que precisam ser acordadas, precisam ser definidas e precisam ser cumpridas. Se você acha que você faz tudo certo e na esperança de que, não, que aí a pessoa nunca vai me encher o saco, nunca vai vir atrás de mim, nunca vai me cobrar, nunca vai me pedir para mudar, isso não existe, porque primeiro, você não vai conseguir fazer tudo certo. Segundo, mesmo que você faça a coisa certa, se você está fazendo isso pela motivação errada, você provavelmente vai continuar ressentido e ansioso, porque existe uma mania que a gente tem, principalmente se você está nesse perfil, né, do cara mais bonzinho e tal, uma mania de controle, uma mania de perfeccionismo. Se você tenta fazer tudo certo de forma perfeita o tempo todo, você vai ficar ansioso, porque qualquer imprevisto, qualquer coisa que acontecer fora, né, pisar um pouquinho fora daquilo que você está programando, daquilo que você está imaginando, você vai entrar em surto, né? E aí a pessoa vai te cobrar, a pessoa vai te falar e tal, e você não vai conseguir reagir bem àquilo. Então você junta esses três contratos implícitos e você percebe o quão sofrido é a vida de uma pessoa que vive nessas claves. Porque ela tem toda uma distorção da visão dela da realidade que não permite com que ela tome decisões boas. Porque todas as decisões que ela toma são artificiais, são forçadas, são esquisitas, são visando um benefício específico, são visando um tipo de paz, um tipo de sossego,
que ela não vai conseguir, porque não faz parte da realidade esse tipo de sossego, esse nível de sossego, esse nível de condição ideal de vida. Então, o que vai acontecer é que esse cara, ele vai acabar numa espiral negativa, numa espiral de sofrimento, que vai levar no final a exatamente aquilo que ele mais teme. Vai ser uma cascata de coisas ruins, porque, por exemplo, esse cara, primeiro, ele vai perder a autenticidade dele. Ele não vai ser um cara autêntico, não tem como. Se você vive tentando agradar as pessoas, tentando amenizar o quanto as pessoas vão achar mal de você e tal, você não tem como ser autêntico. Isso não é possível. Se você não consegue ser você mesmo, você vai perdendo a sua liberdade de agir, porque você vai tentar se encaixar nos moldes e nas expectativas das pessoas. E aí você não consegue ser livre, você não consegue agir de forma espontânea. É impossível. Com isso, você vai perder o respeito das pessoas, porque as pessoas vão perceber que você não é exatamente confiável. Porque se você age de um jeito aqui comigo, daqui a pouco eu vejo você lidando com outra pessoa, você age de outro jeito. Isso acontece muito, isso é muito comum no ambiente de trabalho, né? Você está lidando com uma pessoa específica de um setor, depois, em outra reunião, você está com outras pessoas e você age de forma diferente, você tenta bajular um outro, tenta bajular o outro aqui, e aí aquela pessoa que estava lidando com você desde o início fala assim, uai, mas não foi bem isso que a gente combinou, não foi bem isso que ele disse. Então, você vai se expondo a situações onde as pessoas perdem o respeito por você. E aí, o que acontece num caso mais grave é que você perde a sua própria identidade. No fundo, você começa a não entender mais quem é você. Porque se você está tentando se adaptar a pessoas diferentes, ambientes diferentes o tempo todo, para parecer bonzinho, para parecer legal, para ter a aprovação de todo mundo, quem é você? Quem é você de verdade? Quem é você na fila do pão, meu amigo? Né? No fundo, na essência mesmo. Quem é você? O que você deveria estar fazendo da sua vida que você não está fazendo? E aí é um negócio muito grave, porque quando você chega nesse ponto de perder a própria identidade, você corre o risco de olhar para trás na sua vida e perceber que você não reconhece a pessoa que viveu aquela vida. Você não reconhece aquela história. Você não reconhece aquela jornada, porque você viveu aquilo em terceira pessoa, não era você agindo em primeira pessoa. Era você assistindo um filme de um personagem meio esquizofrênico que mudava o tempo todo. Como é que você vai se reconhecer numa história dessa? Não tem como. Então, o resultado final de uma vida levada a cabo desse jeito, com esses 3 contratos implícitos, é uma perda de identidade, uma perda do contato com o eu. E aí a gente chega naquela pergunta, beleza, como é que eu faço para sair disso? Porque realmente tem o mecanismo, tem as consequências desse mecanismo, tem a forma como o cara pensa, tem o que leva ele nisso, mas beleza. Como é que eu saio disso, né? E aí, cara, é um negócio complicado, porque cada caso vai ser um caso, né? Como existem vários fatores que podem levar a isso, no geral, você precisa entender quais são os fatores específicos daquela pessoa para tentar conduzir ela para uma resolução daquilo, né? De forma mais específica. Mas aqui, como eu estou falando com, né, muita gente, mais pessoas, né? Não estou falando só com você especificamente, não conheço o seu caso especificamente. Eu vou tentar fazer de uma forma mais ampla aqui, com algumas coisas que podem funcionar. E aí, é claro, você vai precisar filtrar se realmente cada uma dessas coisas é importante para você. Algumas vão ser mais, outras vão ser menos. E aí você julga o que você vai fazer, né, em que você vai focar. Se você quiser que a gente faça um estudo mais aprofundado, né, do seu caso específico e que a gente trabalhe junto algum tipo de mentoria para ir conduzindo esse processo de uma forma personalizada, eu vou deixar o meu número aqui embaixo, você entra em contato comigo, fala direto comigo que a gente pode estruturar isso de alguma forma para você. Então, quais são os movimentos, né, que vão ajudar de uma forma geral, de uma forma ampla, que pode ser útil aqui para muita gente, né, para quem for assistir esse vídeo para toda a eternidade aí, né, enquanto existir o YouTube, esse vídeo vai ficar aqui. Bom, primeiro, o cara que tende a ser o bonzinho, né, o nice guy, ele tende a evitar conflitos, né, uma defesa natural. Então a primeira coisa, cara, que você precisa fazer para se livrar disso é buscar ativamente pequenos conflitos. Você não vai conseguir ser uma pessoa combativa
muito combativa logo de cara, porque isso é dar um salto maior que a perna, né? Mas pequenos conflitos você consegue desenvolver ali. Algumas pessoas vão ter mais dificuldades em determinados campos, né? Por exemplo, uma coisa que eu nunca tive problema foi de ter conversas difíceis e conflitos específicos dentro de relacionamento. Para mim era uma coisa natural, sempre foi tranquilo para mim. Uma pessoa que, né, tá comigo, que eu tenho intimidade, né, que pô, divide a vida comigo. Então eu sinto mais confortável de abrir uma discussão e discutir certas coisas com essa pessoa, né? Para mim sempre foi mais fácil. Já no trabalho, em relação a superiores, principalmente, né, chefes e coordenadores e tal, isso sempre foi para mim mais difícil, porque tem aquela sensação de estar sendo meio rebelde, né, de estar questionando, de estar... E eu sempre fui uma pessoa que respeitei muito a autoridade, né, da pessoa e tal, que está ali, né, como chefe, como dono da empresa e tal. Então, para mim, no ambiente profissional sempre foi mais difícil. Nesse caso, né, no meu caso específico, seria mais importante que eu conseguisse criar ou até não fugir, né, de pequenos conflitos no trabalho, porque é ali que está a minha dificuldade, né? Se o seu caso for o contrário, né, se o seu caso for realmente de lidar com a pessoa que está com você, com a namorada ou a esposa, enfim, é aí que você tem que atacar. No geral, você tenta manter certos conflitos ao invés de fugir deles. E aí você vai ver que ninguém morre por causa disso, né? Ninguém morreu. Você conseguiu alimentar algum conflito que era importante para resolver certas situações e ninguém morreu, né? Então você vai vendo que é possível ter certos embates, certas discussões sem prejuízos, né? Na verdade, você vai ter ganhos com isso no longo prazo, né? Outra coisa muito importante é você construir uma identidade própria, né? O nice guy, o cara bonzinho, ele tem dificuldade com a própria identidade, porque ele não explora essa complexidade interna dele. Ele está sempre tentando espelhar uma outra pessoa e agir de acordo com a necessidade ali que aparece na frente dele. Só que isso é um problema, porque você, né, de novo, chega num ponto que você não se reconhece mais. Você não sabe quem é a pessoa que está contando a história da sua vida. Isso é um problema muito grave mesmo. Então, é preciso entender que você precisa ter uma identidade focada, né? E aí a gente pode abrir um leque amplo de coisas. A gente pode falar de alguma atividade física, a gente pode falar de algum esporte específico, a gente pode falar de hobbies, né? Hobbies, sei lá, lazer específico, tocar um instrumento, alguma coisa assim. A gente pode falar de certos estudos que vão conduzir você para um desenvolvimento intelectual. Então a gente pode falar de filosofia, a gente pode falar de estudos das mais variadas fontes, né? É interessante que sejam coisas que não estejam relacionadas ao seu trabalho, porque aí você realmente vai expandir a sua capacidade intelectiva, né? De preferência alguma coisa estritamente teorética, uma coisa abstrata, teorética, por exemplo, filosofia, por exemplo. Teve uma época que eu estudava muito economia, eu gostava muito da escola austríaca de economia. E é um negócio completamente teorético, né? Você vai estudar praxeologia de Mises, é um negócio que está muito focado, muito mais voltado para psicologia e para filosofia do que qualquer outra coisa. E são coisas abstratas, né? E toda a parte da teoria do Mises que deu origem a toda uma forma de pensar a economia, ela, ela vem disso, né? Então, assim, foi um exercício muito importante para mim na época, que construiu até hoje. A minha forma de pensar ela é muito moldada pela praxeologia misesiana. Então, isso é importante, você ter algumas bases fora disso. Você pode, sei lá, estudar álgebra linear, estudar alguma coisa específica que, né, que te dê prazer de estudar, mas que te expanda de alguma forma, né? Aí, termos de esporte, você pode ir atrás do boxe, você pode ir atrás do futebol, né? Tem gente que gosta. Eu, durante um tempo, eu joguei futebol americano, foi uma época muito legal na minha vida. Musculação pode ser uma coisa que vai te fazer bem, que vai te desgastar o músculo, vai te fazer, vai moldar o seu shape, né? Você com um shape melhor, você tem uma autoestima melhor, sua identidade fica mais reforçada. Você pode explorar livros de ficção, pega ali os clássicos da literatura, né? Pega ali, os Dostoiévski da vida, você pega ali um que mudou muito a minha percepção de mundo, principalmente para homem, né? Que é A Morte de Ivan Illich. Tem um podcast também, tem um vídeo sobre isso, que eu vou deixar aqui na descrição. A Morte de Ivan Illich é um livro excelente para criar identidade, para você ver, você olha a conduta de um cara que só fez merda a vida inteira e você vai vendo a sua vida ali.
E aí você descobre assim, cara, eu acho que eu devia fazer tudo diferente do que esse cara fez. Filmes relacionados à ficção também. Então, tem uma série de coisas que você pode fazer para construir a sua identidade. É importante que você busque isso ativamente. Porque se você não fizer isso ativamente, você vai ficando meio passivo no sentido de vou me moldando aqui as coisas que aconteçam ao longo da vida e tal. Outra coisa importante e muito raro, cada vez mais raro hoje em dia, que são amizades masculinas. Você precisa ter amigos homens. Você precisa de pessoas que conseguem entender o que se passa na sua cabeça e o que se passa no seu peito na hora de um aperto. Isso não vai acontecer com a sua esposa. Esquece essa história de que a sua esposa vai te acolher de um jeito X porque ela me ama. Cara, ela pode ter a melhor das intenções, mas ela tem limitações estruturais na hora de entender a cabeça de um homem. Isso é normal. Assim como você também tem limitações estruturais na hora de lidar com ela, porque ela tem uma cabeça feminina, você tem uma cabeça masculina e vice-versa. A pior coisa que você pode fazer é querer que a sua esposa te entenda, porque isso vai, cara, você vai se jogar num buraco sem fim que, cara, não, você não vai ter como sair disso, tá? Vai por mim, não faz isso, tá? Isso dá merda. Então você precisa de uma série de amigos, né, homens que tenham alguns hobbies parecidos com você. Eu, por exemplo, sempre tive muita dificuldade com isso, porque como eu sempre gostei de muitas coisas diferentes, era difícil ter um ou dois amigos para me acompanhar em tudo. Então eu tinha que ter um amigo para cada atividade. Eu tinha um amigo para tocar guitarra, tinha um amigo para ir pro clube jogar bola, tinha um amigo para fazer não sei o quê, tinha um amigo que era só de cachaça e bebedeira, que tinha um amigo que era só para correr no fim de semana. Então, assim, é difícil, né, ter a mesma pessoa para tudo isso. E aí é ruim porque você não se aprofunda muito, né? Você fica ali naquele contexto específico com cada pessoa e tal, e aí acaba que morre aquilo e pronto. Mas é muito importante que você tenha homens à sua volta, que te entendam melhor e que te deem bons conselhos. E que você também vai dar bons conselhos para eles, né? Isso é cada vez mais raro porque a vida é cada vez mais corrida e aí tem esposa, tem trabalho, tem filho, né? Então isso vai ficando cada vez mais difícil. A gente acaba ficando numa bolha, preso naquela rotina ali do dia a dia. Mas isso é muito importante, cara. Tente cultivar amizades masculinas sempre que possível, tá? Isso vai te dar um upgrade muito importante na sua vida e nesse processo de sair desse nice guy aí. Outra coisa importante, o cara que é o bonzinho, ele tem muita dificuldade de pedir coisas para os outros, ele está muito acostumado a ser solícito em fazer coisas. Ele dificilmente ele pede coisa, ele não quer incomodar, ele não quer ser o chato, ele não quer ser a pessoa que traz dor de cabeça para os outros. O antídoto para isso é, cara, aprende a pedir coisa para os outros. Solicite coisas para os outros, mesmo que não tenha muita necessidade. Exercita isso. Exercita pedir coisas para as pessoas. Pede coisas para sua esposa que você poderia fazer. Mas pede só pelo exercício. Não precisa ser nada grande. Pede ela para fazer uma comida específica que você gosta. Pede ela para, sei lá, estão assistindo um filme no sofá. Pede ela para levantar e buscar uma água para você. Sabe? Coisas desse tipo, assim, que você se força a incomodar a pessoa, mas para você entender que ninguém morre se você fizer isso. Uma coisa importante também, que para mim sempre foi muito difícil, é conversar e pedir coisas para pessoas na rua, pessoas estranhas, né? É um exercício que eu fazia com frequência e eu tive muito problema com isso, assim, principalmente em cidade pequena, né? Que todo mundo conhece todo mundo e tal. Mas é um bloqueio que você precisa resolver, cara. Você precisa aprender a pedir coisa, aprender a solicitar coisas para os outros. Porque senão você vai ficar só nessa de, não quero incomodar, não. Daqui a pouco no seu trabalho você precisa resolver um problema que você precisa incomodar todo mundo. E aí você se esconde, porque você não quer incomodar, não quer pedir. Então isso vai gerar problema. Então aprende a pedir coisa, aprende a solicitar coisas para os outros, mesmo que não seja questão de vida ou morte, mesmo que não seja, meu Deus, eu preciso muito disso. Não precisa, mas pede assim mesmo. E uma última coisa, que eu acho que vai ser, na verdade, uma consequência de tudo isso estar muito bem alinhado, que é você tentar servir as pessoas por amor e não por validação. E mudar isso internamente para mim sempre foi a coisa mais difícil de todo esse processo aqui, cara. Todo esse processo para mim tá muito claro, né? A gênese disso, de onde que vem, por que que acontece, quais são as consequências e tal. Agora, esse último ponto,
Assim, cara, eu preciso servir as pessoas por amor. E não esperando um agradecimento, esperando... Cara, isso pra mim sempre foi muito difícil, porque, é claro, né, a gente sempre vai falar, e teve um movimento muito famoso no Instagram, quando o Ítalo apareceu, né, o Ítalo Marcílio, de quem eu sou um grande fã, inclusive, que ele falava assim, ninguém te deve nada, que não sei o quê, você deve tudo aos outros, sabe? Muita gente ficou com isso na cabeça, e no fundo, cara, quando você tá numa relação específica, como um casamento, por exemplo, ou uma relação de trabalho, é óbvio que as pessoas te devem coisas, né? É óbvio que numa relação de casamento você deve coisas e a pessoa te deve coisas. É uma relação de uma troca, né? A pessoa tem compromissos com você e você tem compromissos com a pessoa. Então, fazer certas coisas, certos movimentos, sem esperar absolutamente nada em troca, para mim sempre foi uma dificuldade, porque na minha cabeça existe ali uma troca, né? No trabalho é a mesma coisa, você ajuda as pessoas te ajudam, você pede uma coisa para um funcionário, o funcionário cumpre aquilo porque precisa, né? Ou o seu chefe pede alguma coisa, você cumpre porque precisa, mas porque ele também se beneficia daquilo. Então, assim, cara, não esperar nada em troca das pessoas sempre foi um problema para mim, uma dificuldade, porque eu não consigo entender muito bem aonde que fica o limite entre aquele amor ágape, aquele amor caridoso, e um ponto onde você meio que se humilha e fica mendigando coisas para as outras pessoas como um pedinte. Então, por exemplo, se você espera da sua esposa que, poxa, vocês tenham um momento de intimidade, um momento juntos, e aí claramente, você se dedica para ela, faz certas coisas e tal, e aí, eventualmente, você vai ter que pedir isso, né? Poxa, a gente podia, sei lá, a gente podia namorar hoje à noite, pro programa, alguma coisa, vamos ver um filme e tal, passar um tempo junto e namorar depois. E aí aquilo, de uma certa forma, é exigir da pessoa alguma coisa em troca. Concorda comigo ou não? E aí vem aquela história do amor ágape, né? O amor ágape é você conseguir pegar aquela pessoa que você tá ali e projetar o que seria a plenitude dela, o potencial dela desenvolvido, e aí você conseguir se relacionar com aquela projeção do potencial que ela tem. E você pega essa diferença, né, entre o potencial que ela tem e aquilo que ela está sendo, e você tenta ajudar ela a atingir aquele potencial. Beleza. Mas se a pessoa não quiser, como é que faz? Você fica tentando que a pessoa atinja o potencial dela? Como é que você tenta isso? Isso é amor no final das contas ou é só você apurrinhando a pessoa? Isso vale para todo mundo, cara. Isso vale para um funcionário. Só que o funcionário é mais fácil, né? Você vê que ele não está desenvolvendo, você manda embora e pega outro. Treina outra pessoa, sei lá. Mas no relacionamento, né, com esposa, com filho, enfim, com um irmão, com um parente, é mais difícil. Então, assim, qual é exatamente o limite entre aquela fala de São José Maria Escrivá, né, de quem eu sou muito devoto? Quando fores humilhado, alegra-te, porque assim se constrói a humildade. Beleza. Até que ponto eu preciso aceitar ser humilhado em certos aspectos e ficar feliz com isso? Ou até que ponto eu preciso subir um muro e falar assim, não, cara, isso aqui não é legal, não é aceitável, eu não vou aceitar isso de você. Sabe? E isso aí, essas nuances, assim, entre aquilo que a gente precisa fazer como cristão, até na questão de insistir com a pessoa, de não abandonar a pessoa, de não querer ir embora quando o relacionamento tá ruim e tal. Cara, qual é o limite entre isso e ser um cara legal, um cara bonzinho, um nice guy? É muito difícil. Isso na minha cabeça ainda não tá fechado. Isso eu não consegui concluir. Eu entendo que certas nuances são interessantes ali nessa dinâmica, mas uma linha concreta entre você é trouxa e você é cristão a ponto de observar de uma forma ágape aquela pessoa que está do seu lado ou aquelas pessoas com quem você lida. Eu ainda não consegui, cara. Você tem ali, fala assim, ah, não, mas a gente tem que olhar os exemplos. Mas beleza, vamos pegar o exemplo de São José, de que eu sou muito devoto também, já fiz a consagração de São José e tal. São José se doava, São José deu a vida, São José não sei o que. Beleza, cara. Só que São José, ele estava simplesmente acompanhado da criatura mais perfeita que já pisou nessa face da terra, tirando o próprio Jesus, que é Deus, né? A criatura humana mais perfeita que já pisou sobre a face da terra é uma coisa.
A nossa namorada, a nossa esposa, cheia de defeito, cheia de problema e tal, assim como a gente, né? É outra coisa, cara. Entende? Assim, beleza, então existe um serviço, existe uma doação, existe uma caridade ali a ser feita. Até que ponto? Sabe? É um questionamento, eu não tenho resposta para isso. Até que ponto? E como? Como fazer essa condução sem se estrepar inteiro, né? Se fudendo em relação a sua própria autoestima, porque você vai ser repelido. Quando você tenta, imagina assim, ó, eu tô olhando para você, você é minha esposa, você é meu namorado, você é meu filho. Tô olhando para você e tô vendo uma projeção daquilo que você pode ser. E eu quero que você chegue lá. E eu vou ficar te apurriando até você chegar. A pessoa vai falar: foda-se, vou me afastar de você. E aí? Serviu de quê? Sabe? Então, cara, é difícil. Eu não tenho resposta para isso. Eu gostaria que você refletisse sobre isso. Eu queria só deixar essa sementinha aqui dessa reflexão. Se você tem uma resposta para isso, por favor, bota aqui nos comentários, porque realmente é difícil. Na minha cabeça é difícil encaixar isso, né? Então é isso. Esse é o recado de hoje. Tem todos os links aqui na descrição. Se inscreve lá na newsletter, lá no Substack. Segue lá no Instagram, segue o canal aqui, tem um monte de gente assistindo os vídeos que não é inscrito ainda no canal. Se inscreve aqui, manda isso aqui para aquele seu amigo que foi bonzinho a vida inteira e está se fudendo até hoje com isso. Pode ser muito útil para ele. Muito obrigado e até a próxima.